O H é uma letra que sempre parece estar ali, sem querer fazer barulho, muitas vezes passando despercebida. É a 8ª letra do alfabeto espanhol e, curiosamente, é a única que não tem um som próprio quando falamos. Mas por que ela está ali se não a pronunciamos? Será que o uso dela é uma questão de acaso? A resposta para essa e outras perguntas nos leva a uma viagem no tempo e na evolução da linguagem ao longo dos séculos que você verá a seguir. O H é o único grafema da língua espanhola que, sozinho, não tem nenhum som. Por essa razão, costuma-se chamá-lo de H mudo e só é pronunciado quando vem precedido da letra C, formando o som do H, como nas palavras chocolate ou cachivache. Considera-se então que a origem do H é de caráter etimológico e não fonológico. Para entender por que o H é mudo, precisamos voltar milhares de anos no tempo. Os fenícios foram os primeiros a usar essa letra, que se chamava Hef, e a pronunciavam como um J aspirado. Algo parecido ao som que fazemos quando limpamos os óculos com uma baforada de ar H. Depois, os gregos a adotaram e suavizaram seu som, e foram os primeiros a dar forma à letra que conhecemos hoje sob o nome de... Depois dos gregos, o H chegou ao latim, onde seu som ficou ainda mais suave e adquiriu sua forma final. E era conhecida como A no latim arcaico e depois como AK no latim tardio. E quando o latim evoluiu para o espanhol, o H se transformou novamente e recebeu seu nome atual, muito provavelmente por influência do francês, onde é conhecido como H. No início, em espanhol também era pronunciado com uma leve aspiração, como o H em inglês de palavras como house. Mas depois, muitas palavras que em latim começavam com F começaram a se transformar em palavras com H em espanhol. Por exemplo, farina virou harina, facer virou acer. Forno passou a se tornar orno, felecho se transformou em elecho, fermoso passou a ser hermoso. Ou como o vocábulo figo, registrado no Cantar de Miocide, escrito por volta do ano 1200 como antecessor da palavra higo. Isso aconteceu porque, em algumas regiões da Espanha, o som F era pronunciado com uma aspiração, que finalmente foi representada pela letra H. Esse fenômeno também foi refletido no H intermediário de algumas palavras, como no caso de burro, que vem do latim vulgar bufo. Mas, uma vez feita a mudança do F para o H aspirado, como ou quando eliminou-se totalmente sua pronúncia? Até meados do século XVI, segundo a Real Academia Espanhola, o H em espanhol ainda era pronunciado com uma leve aspiração. Mas no século XV, esse som aspirado começou a ser considerado um sinal de vulgaridade, algo próprio das classes baixas ou resultado de uma má educação. Assim, pouco a pouco, o H aspirado desapareceu e se tornou a letra muda que conhecemos hoje. No entanto, é curioso que em algumas formas dialetais do espanhol faladas atualmente na Andaluzia, Extremadura, nas Ilhas Canárias e em determinadas regiões da América, o H continua mantendo seu antigo som de aspiração, embora esse uso seja mantido apenas por certas minorias. Na Andaluzia, por exemplo, chama-se canteondo ao canto mais genuinamente andaluz, considerado como a manifestação original do flamenco no mundo da música, e é caracterizado
por uma profunda carga de sentimento em sua interpretação. Pois bem, esse ondo na verdade vem da palavra ondo, mas devido ao fato de muitos andaluzes pronunciarem esse H inicial com uma aspiração tão forte, a palavra acabou soando como se tivesse um J. Por outro lado, é comum encontrar escrito nas portas dos estabelecimentos em vários países hispânicos a palavra ralar, variante de alar. Tanto que a Real Academia Espanhola a oficializou como uma palavra de uso coloquial. Também é importante notar que em certos estrangeirismos, especialmente aqueles provenientes do inglês ou do alemão, o som do H mantém sua pronúncia aspirada, como no caso de hamster holding, haxixe, hobby ou havaiano. Por fim, a Real Academia Espanhola permitiu o uso indistinto do H em algumas poucas palavras, como harmonia, harpa ou urraca. Mas todos esses casos correspondem apenas a particularidades e estão longe de serem considerados uma regra geral. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser lembrado quando houver um novo vídeo. Você pode pensar que, se o H não é pronunciado, não faz sentido escrevê-lo nas palavras? Ou não? Pois sinto muito em dizer que você está completamente enganado, já que mesmo não sendo pronunciado, o H tem um papel crucial na ortografia espanhola. Para diferenciar palavras que soam igual, mas têm significados diferentes. Por exemplo, olá e ola feito e eco. Ou até mesmo para diferenciar a preposição a iá do verbo haver. Como você pode ver, sem o H poderíamos facilmente nos confundir ao escrever e ao ler. O H também desempenhou um papel importante na evolução da escrita em espanhol. No passado, tanto o U quanto o V eram escritos da mesma forma, característica que havia sido herdada diretamente do latim. Para saber se o som era da vogal U ou da consoante V, colocava-se um H antes do U. Assim, por exemplo, o evo, sabia-se que se pronunciava uevo e não bebo, ou como na palavra ueso para não pronunciar beso. Para muitos, o H é um pesadelo quando se trata de escrever. É comum esquecer onde colocá-la ou até mesmo omiti-la completamente. Mas nunca se esqueça que o H tem um lugar significativo na história do idioma e de cada uma das palavras que o contém. Atualmente, existem mais de 2.000 palavras em nosso idioma que começam com a letra H, mesmo que ela não tenha som. Palavras como osso, ferro e ferir, entre outras. E além disso, devemos levar em conta que essa letra pode aparecer no meio da palavra, como em adesivo, baía, etc. Se você tem dificuldade para lembrar quando usar o H, o mais recomendável é ler com frequência e prestar muita atenção às palavras que encontrar escritas com essa letra. Você também deveria praticar a ortografia com exercícios e ditados, caso sinta que tem dificuldade nesse tópico, ou usar regras mnemônicas para lembrar as palavras comuns que levam o H. Em conclusão, o H pode não ter um som próprio em espanhol, mas sua presença no alfabeto é vital. É uma cicatriz viva do processo de evolução do nosso idioma e nos ajuda a manter a clareza na comunicação. Então, da próxima vez que você encontrar um H em uma palavra, lembre-se da sua importância e da sua história. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Também te convido a ativar o sininho para te lembrar quando houver um novo vídeo. Até breve.